Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo na Cola da Prova e hoje o tema é revoltas nativistas no Brasil colonial. No processo de independência do Brasil, vem aí uma série de revoltas que a gente denomina de revoltas nativistas. Revoltas nativistas? Nativistas? Nati o quê? Vamos começar do princípio. Demorou um tempo até que os colonos começassem a ficar incomodados com as chatices da metrópole. Coisas como o autoritarismo, os altos impostos, o desmando de Portugal. O século XVIII foi a gota d'água. Os colonos não aguentavam mais, ainda mais porque nessa história aparece o chato mor do Marquês de Pombal. Dá uma olhada aqui em cima no link que a gente fez sobre o período pombalino. Essas tais revoltas nativistas, elas fazem parte de um contexto em que foi aumentando o incômodo do colono em relação à metrópole por causa do autoritarismo, por causa dos impostos, como falamos anteriormente. No entanto, esses colonos, eles ainda se viam como portugueses. Eles não tinham ainda uma identidade em relação ao território. Bem da verdade, eles só estavam chateados com Portugal. Por exemplo, no final do século XVII, Portugal tentou impor no Maranhão uma empresa que teria exclusividade para comprar todo o algodão produzido ali. Só que essa empresa pagava muito pouco e os colonos se revoltaram, obviamente. Essa foi a revolta de Beckman, que levou à expulsão dessa companhia de comércio e fez com que houvesse uma indisposição entre os colonos e a metrópole. Já no início do século XVIII, os paulistas tinham encontrado o ouro das minas e eles se achavam donos desse ouro e não queriam que ninguém fosse para lá e roubasse a sua riqueza. Em 1708, os paulistas perderam a paciência de vez com esses invasores, que eles chamavam de emboabas, e decidiram matar todo mundo. Só que a coroa portuguesa decidiu ficar do lado dos emboabas contra os paulistas. E o que acabou de vez com a pretensão do pessoal aqui de São Vicente de controlar a região aurífera. Logo na sequência, em 1710, lá em Pernambuco, os comerciantes de Recife eles estavam cansados do autoritarismo, do desmando da Câmara de Olinda e decidiram se separar. Olinda não gostou e fez uma guerra contra o pessoal de Recife, que eles chamavam de mascates, uma maneira depreciativa de chamar os comerciantes. E para surpresa de todos, Portugal ficou do lado dos comerciantes contra a aristocracia de Olinda. Em 1720, os colonos de Minas Gerais eles estavam bem chateados com a criação das casas de fundição, queriam atrapalhar ainda mais a sua vida e pediram para um cara chamado Filipe dos Santos liderá-los contra a medida. Mas Portugal obviamente não aceitou esse enfrentamento e decidiu punir o Filipe dos Santos com a morte exemplar. Os colonos, em todas essas revoltas, eles ainda não tinham uma identidade brasileira. Eles estavam simplesmente incomodados com algumas medidas tomadas pela coroa. Eles não tinham a ideia de independência. Mas essas revoltas ajudaram a construir o sentimento que logo depois vai vir nas revoltas independentistas. Pessoal, às vezes esse assunto aparece no vestibular. Vamos ver agora uma questão que caiu na Universidade Estadual da Paraíba. Dá uma olhada. Considerando os conflitos sociais que ocorreram no período colonial, é correto afirmar: todos os conflitos ocorridos no período colonial, ocorridos entre colonos e forças metropolitanas, são considerados precursores da independência, sendo iniciado pelos grupos de colonos sempre oprimidos que buscavam mais liberdade, igualdade e fraternidade. Item B. Foram movimentos nativistas que, estimulados pelo anti-absolutismo e por ideais liberais, lutavam pela independência do Brasil. Item C. A revolta de Vila Rica de 1720, que teve a liderança de Filipe dos Santos, foi motivada pela crise da economia aurífera e tinha como principal objetivo a independência do Brasil. Item D. A maior parte dos conflitos nos 300 anos de administração portuguesa não teve por finalidade a separação do Brasil em relação a Portugal. Item E. Não há registros de participação popular e muito menos de escravos em nenhum dos conflitos ocorridos na América Portuguesa. E aí, já sabem qual é certo? Isso mesmo, pessoal, item D. O item D ele fala sobre os vários movimentos que tiveram no Brasil e que estavam incomodados de alguma forma com Portugal. A maior parte deles não falava em independência. A gente vai ver que só lá a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, é que vai aparecer aí 2 ou 3 movimentos
que vão lutar nesse sentido. Pessoal, obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso canal. A gente está aqui toda terça e quinta-feira. Não esquece, ativa aí o sininho, clica lá em se inscrever no canal para acompanhar os nossos vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Valeu e até o próximo.